Boa noite. Estamos ao vivo já. Tudo bem com vocês? Deixa eu colocar um filtro aqui. E aí, como estão? Vamos falar um pouquinho, sobre feminismo. Vamos falar sobre a importância do feminino no lar, né? Por que é importante, então? Está bom. Por que é importante, então, por que é importante o feminismo, né? A partir da mãe, da esposa. Tudo certo? Eu gostaria que vocês que estão entrando já me dissessem se tá dando para escutar. Eu tô sem o fone, mas se o som estiver ruim, eu posso pegar aqui o fone de ouvido. Vamos dizendo aí se tá bem, se a imagem tá aparecendo certinho, ou se tá ruim o áudio. Se tiver, me avisem. Oi, Ariane! Oi, Johnny! Johnny aqui da minha cidade, né? Que legal. Boa noite, boa noite. Eu quero ser bem direta nessa live, assim, e bem ao ponto, né? Sem muitos rodeios. Eu não sei vocês assim, mas eu até fiz um cronograma aqui, tudo certinho do que eu preciso falar. É lógico que assim, né? Não vou ler, alguma coisa eu vou ler, mas eu vou resumir para que seja bem. Tá dando para escutar, Johnny? Que bom. Ai, que bom. Ai, que bom. A Ariane também disse que tá boa. Tá bom o som. Então tá. Então eu vou continuar falando aqui, que eu já tava, ó. Eu não sei vocês, mas assim, eu não gosto muito, sabe, de enrolação. Parece que quando a gente começa a escutar um vídeo, alguma coisa, né, alguma aula, a gente quer logo já saber sobre o que se trata. Enquanto eu tô aguardando aqui a nossa convidada dessa noite, a Paula, então eu já tenho conteúdo aqui pra gente ir desenvolvendo. Até quis entrar um pouquinho mais cedo, porque eu anunciei a live às 8h30. Porque eu quero explicar uma coisa antes, né? Então, assim, nós vamos falar sobre o feminismo e tem muita gente que confunde. Oi, Renata, oi, Elis, oi, Carla. Muito obrigada por estarem aqui. Tem muita gente que confunde, então, feminismo e ser e a feminilidade. Gente, me fugiu a palavra aqui. Eu vou escrever aqui o tema da live para vocês, para ficar claro, feminilidade. A importância. Mas podem me mandando mensagens aí, pode mandando perguntas se já tiverem, que mais no finalzinho da live a gente pode responder, tá? Pra Paula, a Paula que é uma youtuber, é uma mãe educadora lá do Rio de Janeiro, daqui a pouquinho ela entra. Então, a importância. Vou escrevendo aqui, tá? Mas eu quero ser bem direta. Pra gente não perder tempo, né? Feminilidade da mãe. Importância da feminilidade da mãe. Oi, Dalila. Oi, Edgley. Deixa eu ver se eu consigo fixar aqui o tema. Então, nós vamos falar hoje sobre a feminilidade, né? Que não tem nada a ver com o movimento feminista. Eu vou explicar já.
Fixar comentário. Então tá, então vamos começar aqui já falando sobre, né, o que difere a palavra feminista de feminilidade, né? Já vamos falar sobre isso aí, pra gente já tirar essa nuvem da cabeça, sabe? Porque uma coisa que me atormenta muito, né, e depois que a gente começa a estudar, principalmente aqui, esse método clássico, então nós vamos muito no que significa a palavra em si, né? E é isso que eu quero trazer aqui para vocês. Qual é a diferença, né, do feminismo e de feminilidade? Eu vou ler uma parte aqui, rapidinhas, tá? É só pra gente se situar mesmo, pra gente não errar mais, não achar que uma coisa tem a ver com a outra. Bom, então o feminino, né, na biologia, são as fêmeas, que são definidas como indivíduos de uma espécie, tanto animais como vegetais, que produzem a gâmeta, o gameta, a célula reprodutiva, maior, geralmente móvel. O óvulo é uma distinção natural biológica no caso dos seres humanos. Uma mulher, do latim mulhere, é um ser humano adulto do sexo feminino, sendo, portanto, feme, que é um radical, né? Então, de feminino, femi, significa isso. Agora, o ismo, feminismo, né? O que significa o ismo? Então, trata-se de um sufixo de origem grega que exprime a ideia de fenômeno linguístico, sistema político, religião, doença, esporte, ideologia. Em outras palavras, ao adicionarmos o sufixo ismo ao final de um radical, a palavra ou morfema, sentido básico, que é o responsável pela criação de outras palavras, né, chamadas derivadas. O sufixo ismo geralmente está relacionado a uma atitude, uma participação ativa, o feminismo aí. Algo pelo qual se acredita. Assim, o feminismo é um conceito básico, pode ser entendido como atuação engajada de seres humanos adultos ao sexo feminino, né? Então, isso é o que significa a palavra feminismo. Vamos então... Então, o feminismo é um movimento político, filosófico, social que defende a igualdade de direitos entre as mulheres e os homens, onde, dependente do contexto, também pode ser visto pela perspectiva de um conjunto de atitudes no sentido de sobrepor a mulher ao homem. Primeiro no antagonismo antropológico e depois buscando eliminar as diferenças entre homens e mulheres. Olha o significado, gente. Promovendo uma guerra dos sexos. O sexo oposto já não mais passa a ser visto como complementar, né? E sim inimigos. Então, isso é o significado do feminismo. Para quem aí levanta essa bandeira, né? Para quem luta e nem sabe pelo quê. É por isso que vocês estão lutando, né? Por uma igualdade de sexos. É uma luta que, na verdade, lá no comecinho, assim, bem lá no início, né, tinha um sentido um pouquinho mais, não na forma de igualar os sexos, mas isso aí também já faz parte da história, é outra coisa. Estou querendo trazer um conceito amplo aqui para que fique aí, para que fique mais entendível aqui sobre a questão feminilidade. Enquanto eu vou falando aqui, já clica aí no aviãozinho e já envia essa live aí para quem vocês acreditam, né, que seria muito importante escutar. A Paula que já entrou. Eu vou falar então sobre a palavra feminilidade e aí eu já chamo a Paula. Então, o que é a feminilidade? Então, o femi eu já falei, né? Então, eu vou falar agora do sufixo, o dade, né? Então, porém, voltando a falar do sufixo, que é o que difere uma da outra, o sufixo dade significa em qualidade de alguma coisa, assim, feminilidade em antropologia é a qualidade que se refere às características e comportamentos associados ou apropriados à mulher, ainda que possa variar um pouco de uma cultura para outra.
Na média, a biologia determina instintivamente esses traços socialmente adquiridos e as características sexuais secundárias. A feminilidade é a qualidade de quem é mulher, agindo de acordo com a sua própria natureza. Própria natureza, né? Então, aquela que o Deus nos fez, né? Então, aquela em que nós fomos inseridas assim, né? Que nós fomos gerados no ventre da mãe, onde Deus escolhe, é menino ou é menina, né? Então, assim, desde lá do ventre, nós já temos a feminilidade inclusa em nós. Então, é a qualidade de quem é mulher, agindo de acordo com a sua própria natureza biológica e social. Assim, a palavra masculinidade significa uma qualidade do conjunto de elementos que se caracterizam pelo que é intrinsecamente homem. Então, a masculinidade do sexo oposto, né, que é odade. Então, esse sufixo determina, né, é uma característica do ser, né, do ser fêmea, né, daquele prefixo. Então, bem explicado aí o que significa feminismo e o que significa feminilidade. Hoje, o que nós vamos falar? Sobre feminilidade, né? Sobre aquela característica básica no qual nós fomos inseridas, né? Na qual Deus nos fez. Então, vamos ver aqui se a Paula já está aqui. Muito boa noite a todos que já entraram. Vou chamar aqui, vamos ver. Cadê a Paula? Deixa eu ver se eu acho aqui. Me envia uma solicitação, Paula, não tô encontrando aqui. Para eu poder. Isso. Mas o que é isso, né? Por que tem que ter essa feminilidade aí no lar? Ah, entrou! Oi, Paula, boa noite! Olá, boa noite! Um prazer imenso te receber, Paula. A gente já se fala assim há tanto tempo, né? E é uma alegria assim enorme para mim, porque eu já sinto assim que é como se você fosse de casa, sabe? É tão estranho, né? Porque a gente não se conhece ao vivo, É só se fala aqui pelas redes sociais. verdade. E é incrível essa conexão que a gente cria, né? Através dos mesmos interesses, né? E a maternidade e a educação. E isso agora, né, da feminilidade, que eu já te acompanho há algum tempo, né, e você auxilia muitas mulheres aí, e é uma alegria imensa ter aqui você com a gente, sabe, com o meu público, né, e eu gostaria que você já se apresentasse, né, muito obrigada por estar aqui. Muito obrigada, Vanessa, pelo convite, né? A gente realmente, né, se fala há muito tempo, mas a gente nunca tinha marcado uma live, né? Eu queria saber se você tá me ouvindo direitinho. Tá dando para ouvir? Aqui tá tudo ok. Normal. Será que tá todo mundo ouvindo bem? Deu uma travada agora. Foi só para mim ou para vocês também? O Instagram tem disso, né? Às vezes, a Paula estava falando até hoje de manhã que ela estava bloqueada, eu não estava conseguindo marcar ela nas lives. Eu não sei se é a minha internet ou se é a dela que está travando. Alguém sabe me responder aí? Deu uma travada, a Paula saiu. Pessoal, travou, né? Foi, eu acho, acredito que foi lá. Ah, deixa eu ver aqui, eu vou chamar ela de novo. Vamos ver agora se vai dar certo. Tô mandando, Foi. Paula. Vamos ver. Foi? É a minha prática maravilhosa com lives, entendeu? Eu sempre faço alguma besteira, mas agora tá. Deixa eu me apresentar, meu nome é Paula, né? Sou mãe de 3 meninas. E já pratico homeschool já tem 2 anos, né? E tô agora num processo de conversão recente, aí tô redescobrindo, assim, né? Por mais que eu sempre falasse de beleza, né? Eu trabalhei com vídeos de beleza durante 10 anos, eu gravava vídeo, eu trabalhava com marcas e tudo mais. E, de repente, parou de fazer sentido gravar os vídeos de maquiagem. E aí eu me vi assim,
maquiagem, como é que vai ser isso, né? Mudei totalmente o foco aqui do Instagram, passei a falar só de homeschool, catequese, tentando evangelizar, né? Usar para evangelizar. E no meio disso tudo, eu vi essa questão da feminilidade, né? Da importância da gente estar bela para os nossos queridos aqui em casa, né? Para as pessoas que a gente ama e não só nos arrumar para ir numa visita para as outras pessoas, né? Mas a gente ter essa questão da beleza no nosso lar, né? Aí eu achei muito oportuno o seu convite, porque a gente está. Eu tenho vivido isso recentemente, assim, tem sido muito bom, de muito leve, assim. Essa parte, né, de você já trazer isso da beleza de antes, né, para sua conversão, para o celular, eu acho que facilita e deve ter ajudado muito, E né, na vivência, assim, porque você já tinha esse costume, já, né? eu já tinha. Porque como eu gravava stories, na época era Snapchat também, né? Não sei se você lembra. E os vídeos no YouTube, Aham. eu sempre fazia foto de produto. Enfim, eu estava sempre nisso mesmo. Eu tinha cronograma, enviava vídeos 4 vezes por semana, né? Tinha contrato com empresas e tal. Então, assim, eu sempre estava nesse meio de maquiagem, né? Aquela penteadeira gigante, cheia de produto, né? Que você olhava e fica assim, nossa, pra que isso tudo, né? E aí eu sempre gostava de me arrumar para ficar em casa, mas era com outro sentido. Era caso eu precisasse gravar um vídeo, tivesse um tempinho para eu fazer alguma postagem, fotografar algum produto no meu rosto, eu já ia estar pronta. Mas não era com esse sentido muito mais belo, de não estar assim aos farrapos, né? Como você até eu vi um story seu respondendo uma seguidora, né? De não estar assim com os trapos em casa, né? Porque eu não pensava desse jeito. E eu ficava às vezes me perguntando como eu vou colocar a beleza de novo, né? Parecia uma coisa assim tão diferente a beleza e a questão, né, da conversão, assim, parecia que eu não estava casando, mas eu vi com outros olhos, né? E eu achei assim, nossa, eu descobri, sabe? Foi uma redescoberta da beleza. Eu achei incrível. Mas eu acho que isso vai muito de encontro, né? Isso de você falar assim, que dá a impressão que era coisas bem distintas. É, A impressão que eu tenho, assim, impressão não, né? A gente vai estudando e vai descobrindo que realmente o caminho que foi seguindo, assim, né? A sociedade que foi seguindo os tempos em que vivemos, na verdade, nos levou para isso, né? Para pensar assim que a mãe em casa, né? De qualquer jeito, olha o que é importante para a só, mulher mesmo e fica com pijama o dia é inteiro. que o importante mesmo para uma mulher, para uma mãe, né, era ela estar lá disputando ali com o marido, né, a vida lá fora, trabalhando, que parece que é assim que a mulher se realizaria, né? É aquela coisa que o feminismo colocou, que eu até falei no começo da live, né, da diferença das duas palavras. Então, assim, o feminismo, esse movimento, colocou na nossa cabeça, né? Isso. Que para mãe se sentir assim esplêndida, que para mãe se completar, ela tinha que estar no mercado de trabalho, né? Que isso de eu mesma, eu fui por muito tempo, né? Dessa panelinha de mulheres que só se achava assim importante se tivesse lá no mercado de trabalho, Sei. né? Então assim, eu trabalhava o dia inteiro, dava aula à noite e sempre no salto, né, no batom, sempre com unha feita Arrumada e hoje? arrumada para os outros, né? E aí, quando eu me vi tendo que ficar em casa, eu também, né? Eu falei, agora eu fico do jeito que eu quiser, agora eu fico aqui de qualquer Ah, jeito, pra quê? como se Vou me arrumar. como se não fosse importante. É. Eu queria que você falasse se você também viveu isso e sobre esses males, né? Que esse feminismo, que essas revoluções, que tudo isso nos trouxe, Paula. Então, eu desde pequena, eu sempre sonhei em casar e ser mãe. Então, eu não quis muito entrar nessa questão, assim, de trabalhar fora, né? Cheguei a tentar faculdades, até trabalhar fora, eu cheguei por um tempo
eu dei aula de inglês durante um bom tempo, só que eu ainda não era casada, a gente ainda namorava, né? Muitos anos atrás. E o meu pai não gostava muito. Eu vejo isso como uma graça, assim, na minha vida, né? Que o meu pai nunca exigiu que eu trabalhasse, como às vezes eu vejo de algumas amigas que o pai, né, fala assim: ah, você tem que fazer faculdade, sair de casa, né? Meu pai, não, ele sempre quis eu ali e ele gostava desse meu pensamento de querer casar, né? E, e quando eu lembro que quando eu comecei dando aula de inglês, eu via muito essa questão assim, sabe aquela coisa de picuinha? De um querer puxar o tapete do outro, e eu era estagiária, eu ainda não era nem professora de fato, né? E aquilo me incomodou muito. Eu falei, gente, eu não quero viver todos os dias num ambiente desse, aquilo me fazia meio mal, assim. E aí eu não, o meu esposo também não exigia assim que a gente vai casar, você tem que trabalhar também, né? Ele sempre gostou da ideia de eu ficar em casa e criar os filhos, né? Então eu fui crescendo com essa ideia na cabeça, né? Esse é o meu sonho, vou seguir isso, né? E eu cheguei a ter, quando eu trabalhava com a questão de YouTube e blog, né? Era em casa mesmo. Então eu estava em casa, eu gravava os vídeos, né? E depois foi ficando mais profissional. E aí eu ia para o estúdio de uma amiga, gravava vídeo lá, deixava as meninas na casa dos meus pais. E aquilo me incomodava, porque, né, o que eu estou fazendo? Minhas filhas estão em casa, eu estou perdendo, sabe? Minha mãe me mandava vídeo, ai, olha que linda, ela fez isso. Então, gente, não tá mais. Isso foi tem 2 anos. Eu falei assim, isso não tá mais fazendo sentido. Aí eu sentava na frente da câmera, aquelas luzes, e aí eu lá com produto e comprando maquiagem, compra maquiagem, lança um, lança outro. E as marcas, né, parece que a beleza se tornou uma coisa muito diferente, né, deturpada, assim, né. Muitas ideologias, as empresas abraçando muitas causas, né? E aquilo tudo me incomodando e eu às vezes deixando de ser quem eu realmente era para conseguir contrato com empresas, sabe? Aí aquilo eu falei, gente, isso não tá certo, isso não tá legal. Tanto que quando eu parei de gravar os vídeos de maquiagem e fiz essa mudança aqui no IG, eu nem cheguei a gravar um vídeo falando sobre. Eu falei, nossa, agora vão me achar chata, né? E agora eu não falo mais de maquiagem, né? Mas não, foi diferente, foi muito bem aceito, né? Um público que não via isso passou a ver essa questão da beleza de uma forma diferente, da educação em casa, da catequese, sabe? Coisas que parecia que não faziam parte da realidade dessas pessoas, porque era um público só de maquiagem, 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 aquele consumismo, né? E aí, assim, eu fui saindo, né? Mesmo trabalhando de casa, eu não conseguia dar conta. Assim, eu sei que muitas pessoas conseguem, você super consegue dar conta, né? E muitas outras mães eu conheço, mas eu não consegui dar conta, não consegui, porque era muito puxado para mim. Aí eu não conseguia me dar assim, me doar 100%, sabe? Eu acabava me doando mais para o trabalho do que para elas. E eu ficava doida, assim, com o homeschool, sabe? Eu falei, gente, isso não está funcionando. Pensei em desistir da educação domiciliar para ficar com o trabalho. Olha só, eu ia escolher o trabalho e não escolher ficar em casa com as meninas. Aí foi graças a Santa Filomena, uma novena que eu fiz. Ela foi mostrando, assim, foi acontecendo algumas coisas ao longo da semana da novena. E aí eu fui percebendo que eu tinha que ficar em casa e evangelizar no meu perfil, porque era uma coisa que eu não fazia. Eu só, né, ajudava no consumismo da tinha que ficar em casa mesmo. Mas, assim, graças a Deus eu não cheguei a ficar no mercado de trabalho mesmo, né? Aquela rotina pesada de sair de casa, deixar as crianças. Eu não cheguei a passar por isso. É como se eu nunca quis vivenciar isso, porque eu sabia que o gostinho de ficar no trabalho, de ficar fora de casa, ia acabar me conquistando. Então, eu, graças a Deus, não quis ir por esse caminho. Assim, eu preferi nem tentar, porque ia ser muito difícil de sair. É um caminho assim que só eu acho que é só a misericórdia de Deus para alcançar mesmo. Porque eu não sei se
né, por acaso não tivesse surgido na minha vida, por exemplo, a questão da minha filha, né, mais nova, da síndrome, eu não sei se eu teria saído dessa vida, assim. Tem pessoas próximas de mim, né, conhecem a minha história, conhecem e, assim, acham um absurdo o que eu faço, né? Então, assim, mesmo assim eu não consigo atingir muita gente, né? E muita gente não consegue entender. É o que é normal, porque cada um se abre no seu tempo, Isso. né? Não é uma coisa entendível a todos. É. Enfim, mas é complicado mesmo, porque essa questão, né, do feminismo, essa questão da disputa no mercado de trabalho, ela influencia, porque assim, por mais que você não tenha saído, né, não tenha entrado, mas você estava nesse É. mundo de beleza, né, Ficou e você estava aí pesada, já era uma. e para ter desviado o caminho, faltava pouca coisa, Não, né? Porque, bem você disse, é um mundo de consumismo. é. Então, a pessoa pode achar assim, feminilidade, então a pessoa tem que viver maquiada o dia inteiro, isso tem que viver montada na maquiagem, dentro de casa, em qualquer lugar, Isso. tem que comprar só produto caro, né? E não é isso, né, que é a feminilidade. Né? O que para você é, Paula, a feminilidade dentro de um lar? Olha, eu tô me redescobrindo. Porque como eu falei, eu não via com esse olhar, né, de eu estar pronta para servir as minhas filhas, para servir o meu esposo, né? O meu papel de mãe, né? De não acordar e já tá com aquela cara de cansada, de ir arrastando o dia, né? E eu percebo que, assim, quando eu tento todos os dias, né, acordar e passar um rímelzinho, alguma coisa, né? Trocar o meu pijama, né? A gente tenta deixar a casa em ordem, né? Mas sempre a prioridade delas, né? Estar com elas. Mas eu não via dessa forma. Eu comecei a ver assim tem pouco tempo. Então ainda estou descobrindo a, a beleza da maternidade, né? Uma via de santificação, né? Eu não via dessa forma. Então, assim, eu tento estar sempre ali disposta, com o cabelo penteado e fazer isso com elas também, pentear o cabelo delas, tirar o pijama delas, né? É como se, né, vamos acordar e iniciar o dia, né? Da mesma forma que a gente acorda, toma um banho, arruma o cabelo e se maquia, bota a melhor roupa para a gente ir trabalhar, para a gente ir numa festa, para a gente visitar alguém, a gente também está pronta para servir quem a gente ama na nossa casa, né? A gente está ali feliz, fazendo uma comida gostosa, a gente está ali feliz para receber a criança, para dar aquele abraço, para estar sempre ali juntinho. Então, eu tenho visto essa questão assim da mulher, do papel da mãe, como algo bem diferente, assim, como se fosse o centro da casa, né? A luz da casa, né? Que se eu me apago, todos vão se apagar também, né? Então, tem que estar ali de pé, firme, né? Segurando tudo para não deixar ninguém ali com cara triste, né? Com aquela cara xoxa naquele dia, né? Parece algo bobo, mas é uma coisa assim que eu vejo que faz diferença. O dia fica assim mais leve, né? Porque quando você se arruma, parece que te dá um ânimo a mais, né? Você fica mais. Eu não sei você, mas eu me sinto mais disposta pro dia, assim, né? Mas sabe? Parece que melhora o ânimo. Então, quando acontece um conflito, alguma coisa, uma pirraça, uma birra, você lida até com a situação diferente. Parece que tem uma coisa assim diferente, né? E quando você já acorda, o dia já não tá legal, você fica de pijama o dia inteiro. Aí parece que aquilo, você vai carregando a cama pela casa, né? Você não sente vontade de fazer nada, tudo te irrita, tudo te estressa. Então, eu tenho visto como que essa questão de me arrumar, né? Algo bem simples mesmo e rápido que a gente faz de manhãzinha, como tem ajudado a lidar com as coisas que saem do nosso controle ao longo do dia, né? É muito legal isso que você disse, né? E você não falou assim só da maquiagem em si, por mais que você era uma pessoa da maquiagem, né? Você falou sobre várias coisas. Então,
é nisso mesmo que a feminilidade da mãe vem dar esse ar alegre na casa, né? Isso. Não só com relação a ela, mas com relação ao todo, uma mesa bonita, É, né? O ambiente. Então, assim, digamos que tem muitas mães, né? Às vezes tem muitos filhos, enfim, tem várias mães que me seguem aqui que não tem poucos filhos, ou que às vezes tem duas funções aí, que trabalha em casa, trabalha fora. Mas eu acredito assim que o mínimo, né? O mínimo de organização dentro de uma casa, né? Se você só jantam juntos, então aquela mesa posta para todo mundo, né? Isso já vem trazendo aquela docilidade para o lar, né? Essa feminilidade como se fosse um doce dentro da casa da gente, né? Então ela pode estar tanto numa mesa posta, né? Tanto na forma como a mãe se veste, isso mesmo que você disse, não ficar de pijama o dia inteiro, né? Eu até postei aqui outro dia que as meninas ficaram de pijama até um pouco mais tarde, né? Por causa do inverno, enfim, mas elas tiram o pijama, né? E a gente tira. Então, assim, não vou acordo de pijama, eu vou deitar, vou tomar banho e só vou trocar o pijama. Não, né? Por mais que você faça isso às 5 da manhã ou faça isso às 10, não sei qual é o horário, né, que se faça isso, mas que traga isso, né? E aí, uma coisa que eu gosto muito, né, do batom, por mais que às vezes eu não consigo fazer toda a maquiagem, ou às vezes não consigo, né? O que eu gosto muito é de fazer o rímel, a sobrancelha e o batom. Pra mim, esse O básico, já é o suficiente. não, já dá aquela alegria, né? E eu sei que tem muitas mulheres, às vezes, que têm umas olheiras um pouco mais profundas. Não, parece que meu dia só fica bom se eu tampo isso aqui, né? Se dou uma clareada no rosto. Eu também tenho um pouquinho. Então, assim, não precisa de uma produção enorme, Não, né? Mas isso de dar aquele tapa no visual, sabe? Coloca um brinco, coloca uma coisinha. Já tá, verdade. traz toda a diferença. Coloca uma flor, né? E eu vejo que o quanto isso encanta, e é uma coisa que eu assim não gostava. No altar, né? Isso! Uma coisa que assim eu não tinha muito dom, eu acho, com relação à flor, né? E comecei assim do tempo pra cá, Olha, tomar mais gosto e como que alegra a casa. alegra sim e ajuda muito na decoração. Eu comecei há pouco tempo a colocar plantas na casa, né? Nossa, eu acho o máximo, mas assim, eu esqueço de regar as plantas. Quem rega as plantas aqui é o meu esposo. Graças a Deus ele rega, senão ia morrer. E quando elas já estão assim numa situação meio crítica, aí eu falo que elas vão para o CTI, lá na casa da minha mãe, que minha mãe tem uma mão ótima para planta. A planta tava morrendo, eu deixo lá, passo uma semana, a planta tá linda, sabe? Aí, mas é essa questão de colocar a planta no altar, também uma flor, e é legal como a gente vai passando isso para as crianças também. A gente sempre sai para dar uma voltinha, pegar um solzinho, e aí eu sempre falo para elas não arrancarem as flores, né, das plantinhas, dos arbustos, né? Não precisa arrancar, mas sempre tem muitas caídas pelo chão, assim, bem bonitinhas, não estão amassadas, né? E elas procuram a mais bonitinha e pega e fala assim: mamãe, vou colocar lá para Nossa Senhora. Aí chega aqui em casa, pega qualquer pote ali dentro, um copinho, enche de água e bota a florzinha e coloca o copinho lá para Nossa Senhora. Então elas já estão assim criando dentro delas essa questão da beleza também, né? Eu acho que é você ver o mundo com outros olhos, né? Você não vê assim, mais um dia, as crianças vão chorar, as crianças vão não sei o quê, né? Mais um dia cansado, mais um dia, vou trocar mais fralda, todo dia a mesma coisa. Você traz um outro sentido pro seu dia, né? E e com essa questão não quer dizer também que a gente, né, é feliz o tempo inteiro, aquela alegria sem parar, que a gente consegue tudo, que a gente sempre se arruma. Também não é assim, né? A gente tem os dias difíceis, o dia que tá cansado, que acorda com uma enxaqueca, né? Que não acorda bem. Então, assim, eu tento sempre reverter, sabe, alguma coisa, me controlar, porque eu sei que se eu acordar com enxaqueca, eu vou estar com vou estar um pouco mais impaciente. Então eu sempre tento ir, né? Se eu não conseguir me arrumar, mas tudo bem, eu vou pelo menos tirar a roupa. Não preciso passar uma maquiagem, mas só de tirar o pijama, você já deixa a cama, né? Eu acordei, né?
E trazendo, né, as dificuldades que a gente vai encontrando no dia a dia, vai oferecendo para Jesus em desagravo dos pecados cometidos, né, contra o Sagrado Coração, Imaculado Coração, e vai se tornando algo mais leve carregar a nossa cruz diária também, quando a gente leva assim com essa leveza da feminilidade, né? Eu tenho percebido isso também. E eu vejo isso que você falou, né, do pijama. Vou até falar sobre isso também, porque às vezes a gente acha, né, como a gente já tinha comentado aqui, que para os outros a gente precisa estar melhor do que para os nossos, né? E uma coisa que eu aprendi também nesse caminho da conversão, né, é que nós precisamos arrumar para a vida, né, para viver. Isso. Hoje mesmo, assim, fui trabalhar com meu esposo, nós estamos pintando aqui a casa, enfim, mas meu batom tava lá. Independente, assim, de onde eu tava, né? Tava com a minha camiseta, porque, enfim, né? Não vou ficar com uma roupa toda. Isso não significa que você vai ficar com uma roupa de festa, né? Faxinando banheiro, não é isso. Mas, assim, um toque, sabe? Um batonzinho ali só pra, né? Pra não ficar com aquela cara de pálida. Enfim, traz aquela alegria, né? E Jesus não falava isso na Bíblia, né? Que Jesus falava que por mais que você for jejuar, né, esteja lá com o seu rosto feliz, né? Não vai só porque você está fazendo aquilo, só porque é um sacrifício, só porque você está lavando o banheiro, você vai ficar com aquela cara amarrada, né? Então traga esse e a mulher é esse doce do lar, né? E com ainda mais para o marido, né? E eu vejo Fala isso assim, agora. o como como que diferencia assim, a relação com o esposo, gente, relação marido e mulher. É Então, como isso é importante para educar os filhos, né? Essa sintonia do homem e da mulher, né? Porque são diferentes, né? Assim como eu estava falando no começo, sobre o significado da palavra feminilidade, então é uma característica da mulher que foi Deus quem deu, né? Isso de ser mais meiga, isso da fala mais doce, isso. né? Então, assim, isso tudo vem trazer esse conjunto, que é um todo a feminilidade, não é um batom. A feminilidade é passar batom. Não, não é um todo, né? Então, assim, Verdade. é a gentileza, é o servir, né? E é a relação com o marido aí, que também a gente precisa aperfeiçoar, porque a sociedade tem imposto isso, que a gente precisa estar nesse combate, né? Precisa estar aí nessa luta com o marido, precisa tá competindo no mercado de trabalho e não é isso, né? Nós precisamos resgatar isso para a convivência do nosso casamento. Então é o quê? É a submissão, né, aos nossos maridos. Então essa beleza é estar belo sim para o seu marido, por que não? Né? É servir sim o seu marido, por que não? Porque Né? Não há mal nisso. só porque já casou não quer dizer que aquela conquista acaba, né? E o marido gosta, chega, te vê assim com uma roupa e a maquiagem, fala assim: nossa, tá tudo arrumada, tá bonita, né? O marido gosta do que você chegar em casa e dizer: ai, ainda bem que você chegou, graças a Deus, não aguentava mais essas crianças, né? Não jogar esse fardo pro marido. Ele sai todos os dias para garantir, né, o sustento da família. Ele chegar em casa e é um sacrifício mesmo. Você receber o seu marido com todo o amor e carinho, né? Para o seu marido descansar, né? Repousar no seu colo, né? E não você jogar tudo no colo dele, graças a Deus que você chegou, né? Sendo assim, egoísta, né? Eu, né? Isso para mim foi uma descoberta, porque alguns anos atrás eu não fazia isso. Por isso que eu falei para você que eu tenho descoberto a maternidade, assim, é algo muito diferente mesmo, que eu não pensava desse jeito antes, né? Não era um caos aqui em casa, né? Graças a Deus. Mas eu comecei a ver com outros olhos, né? Com um olhar mais caridoso, com um olhar mais doce, né? Com uma leveza mesmo para carregar, né? Que a gente fala, a nossa cruz, né? E tem sido muito bom, sabe? Tem sido muito bom. A gente tem visto uma tranquilidade, mas assim, né? Quando nós estamos tranquilas, as crianças ficam mais tranquilas, né?
E a gente manter o bem-estar com o nosso esposo traz aquela paz na família, na família, na casa, né? Porque se eu estou bem com meu esposo, eu fico bem, minhas filhas ficam bem, a casa fica bem, né? É engraçado isso, né? Como influencia nas meninas, né? Quando a gente não tá bem, né? Essa harmonia do lar, né? Essa coisa que, assim, quando cada um, mas é quando cada um exerce bem o seu papel, É, né? Eu mesmo, assim, eu não posso, não tive meus privilégios do seu, eu comecei meu casamento, assim, e eu ganhava mais que meu esposo no início, e eu tinha muito essa questão dentro de mim, sabe? Que eu precisava ser independente, que eu precisava ter o meu próprio dinheiro para não ficar dependendo de marido, né? Que onde já se viu e eu vou preciso comprar um batom, vou ter que pedir para ele porque é o dinheiro dele, né? E é uma coisa que assim tá errado, né? Colocaram isso na minha cabeça, mas não tá certo. Então assim é o nosso dinheiro, né? É a nossa casa, tudo é nosso. casou. Não tem dessa de Ah, eu isso, e aí essa submissão ela vem como um desejo divino, né? De você ser, não quer dizer assim que eu sou empregada do meu marido, não, eu sou submissa, mas eu faço parte de um todo, né? A gente faz parte. Então, é isso que muitas pessoas não entendem, né? E acham que assim, agora vai ficar dentro de casa, pronto, virou empregadinha, né? Mas não é isso. E é a feminilidade da mulher, né? E esse jeito suave de levar a casa, e esse jeito suave de gostar mesmo, de ficar em casa e de servir os seus, né? É algo que que Deus colocou isso na gente. Isso tá, né? É o desejo da mulher amação, né? de servir. Aceitar e amar. Isso. Eu estava ontem, acho que foi ontem, no parquinho com as meninas e minha mãe, né? E eu estava com a Olivia, que é a minha bebezinha, né? No sling, né? Ela estava dormindo, aí as outras meninas brincando, e aí me falaram assim, é tão bom, né? Essa fase, fica quietinha, não faz nada, né? Assim, sempre o pessoal gosta muito dessa fase bebezinho, né? Que não dá realmente muito trabalho, né? Eu até brinquei com o meu esposo, né? Café com leite, né? Não dá muito trabalho. E aí a menina falou assim, tô pensando em ano que vem ter outro, né? Que já se passaram 5 anos. E assim, para mim, 5 anos já é um tempo muito grande, né? Aí eu falei assim, você quer ter outro? Eu falei assim, eu já, não, ela perguntou se eu tinha espaçado das meninas, né? Aí eu falei assim, eu já tô aqui, já pronto pro próximo, já. Ela, nossa, mas assim, já? Eu falei, já tô ansiosa já para ter outro neném. Aí a moça que estava distante, mas estava ouvindo a conversa, né? Mas é por causa disso. Olha o jeito que ela tá falando. Olha a paz na fala dela. É por isso, as mães não têm essa paz quando fala, né? Você fala assim, tem um e já é o suficiente, já tá de bom tamanho. Quase fala assim, né? Se eu pudesse, não tinha tido nem esse, né? E assim, eu acho que o modo como você fala também da sua família, né? Se alguém pergunta, são suas, as meninas são. Elas são lindas, são. Aí você não interrompe falando assim, mas ela é muito levada, mas ela é muito isso, ela é muito aquilo. Você vai trazer todo o fardo que você carrega, vai jogar para a pessoa. Realmente você não vai evangelizar, né? Você vai ali mostrar para a pessoa o quanto é difícil sua vida, né? O quanto é ruim ser mãe, né? Que as crianças levadas, né? Mas quando você traz essa feminilidade também para a conversa com as pessoas de fora, né? Sim, são minhas filhas, elas são calmas, a gente, né, evita a exposição das telas, por isso que elas são calmas. E aí você vai trazendo um pouco da sua realidade. Isso também pode dar um start, assim, na pessoa de que, né, tem alguma coisa errada ali na forma como ela tem visto a maternidade, né? Que, nossa, 5 anos é muito tempo, né? Que você pode sim ter outro e vai ser uma coisa muito boa se você abraçar a vocação, se você abraçar a maternidade, né? É isso que você falou, realmente assim, uma coisa que eu mesma tomei anticoncepcional por muito tempo, né? Então, eu tinha essa visão assim de duas crianças tá ótimo, então eu era
terrível. Enfim, mas Pensamento. como eu falei, a graça de Deus, sabe, me alcançou, graças a Deus, e foi a tempo, porque ninguém quis vasectomia, então a gente se abriu a vida, mas eu falo assim que Deus, ele faz tudo no momento certo, né? Então, eu fiquei um longo período aí, eu fiquei um longo período sem conseguir engravidar. Nós tentamos aí por mais de 5 anos e não conseguia. Então, assim, eu acho que foi aquele chacoalhão mesmo, né? Olha, viu só, você ficou tanto tempo não querendo. E agora, assim, Deus me deu a graça aí, estamos esperando a nossa terceira menina, sabe? E hoje, assim, com aquela. Filomena, que eu recebo muito Sim, todo dia Santa Filomena, conceda essa graça, Vanessa. quando você falou que estava grávida, você disse também que estava tentando. E eu falei, gente do céu, né? Até a Paula aí já conseguiu, já tá na terceira e eu nada. E a graça, assim, vem realmente no momento certo, né? É bem isso mesmo, né? A oração. E eu fiz também várias novenas. Enfim, mas é no tempo de Deus, né? E a gente tem que saber aceitar e viver cada período, né? Mas essa questão essa questão assim de realmente de falar sobre os nossos, né? De trazer essa delicadeza, de trazer essa feminilidade da mulher em tudo, né? Em cada momento do seu dia, para qualquer pessoa. Isso evangeliza muito mais do que se a gente às vezes estivesse né, falando horas ali sobre um assunto específico, às vezes para alguém que precisa escutar, mas não vai entender. É verdade. Só vai entender com a sua vivência, né? Com esse exemplo, né? Ah, nossa, olha, lava uma mesa. Nossa, ela lava a louça, né? Ela vai falar com o marido lavar. Ai, chegou em casa, mas ela ficou o dia inteiro lá com as crianças, tá cansada. E quantas vezes eu já ouvi assim, até de parente. Ai, mas se o marido chega em casa e vai sentar no sofá. Gente, ele trabalhou, ele fez o papel dele, agora eu vou fazer o meu. E lavo louça assim com todo carinho, com todo amor. Uma coisa que eu aprendi a gostar, que eu odiava, assim, né? Isso de arrumar e organizar a casa, faxina. Sempre gostei de cuidar de casa, de fazer comida. Eu não sabia É, cozinhar, eu não sabia fazer nada disso. Eu fui aprendendo, assim, foi passando os anos, eu fui aprendendo, sabe? E quem me ensinou muito assim também foi meu esposo. Na época, minha mãe trabalhava, né? E a Adinha, ela sofria muito com isso também, porque ela queria trabalhar, depois deu grande, assim, ela queria trabalhar. E aí eu casei e eu queria ter as dicas, assim, com ela, mas ela não estava em casa, aí não tinha como eu falar, né? Aí meu esposo me ensinou a fazer arroz, feijão, que eu não sabia. Aí depois, quando a minha mãe parou de trabalhar, que ela viu, assim, que estava bem complicada, assim, ela não estava conseguindo viver para a família, né? E ela sempre gostou de servir. Minha mãe é um grande exemplo assim, para mim que ela sempre amou, assim, ela ama servir as pessoas, receber as pessoas, sabe? Eu sempre gostei muito disso dela, assim, eu acho que eu nunca vou ter metade do pique que a minha mãe tem, sabe? Para dar conta das coisas, assim, de casa, é surreal. Então, agora que ela está disponível, né? Então, ela vem aqui em casa, ela me ajuda também, sabe? A servir as netas. É muito bonito você servir quem você ama, né? É tão gostoso você receber alguém, fazer aquela comida, né? Seu marido chega cansado, aí você faz aquela comida que ele gosta, né? E ele fala assim, nossa, tá tão gostoso. É tão bom fazer isso, né? Ou então quando as filhas falam assim, nossa, não tá igual da mamãe, sabe? Tipo, da mamãe é uma delícia, né? É tão legal isso, é tão gostoso. É um prazer muito bom. e eu vejo como isso completa a gente, né? É mesmo aquilo de. É um chamado da mulher. Como isso nos realiza. E eu percebo assim que depois que eu comecei a viver realmente aquilo que Deus queria para mim, como que a minha vida parece que se tornou assim, igual você disse, mais leve, né? É uma paz assim que eu realmente não conseguia viver antes, né? É uma paz que eu não tinha. E que isso de viver, cada um que vive a sua vocação, cada um que vive para aquilo que foi chamado,
encontra, né? Encontra essa paz. Não é que assim, ah, não tem mais dificuldade, acabou, tá tudo certo para a vida dela. Não é isso, né? Mas assim, encontra forças e encontra meios de levar a vida com um pouquinho mais de leveza, com um pouquinho mais de. Eu digo que até as meninas começaram a me obedecer mais do que antes, né? Que eu vivia aquela vida agitada. Então, é como quando a gente realiza aquilo que Deus quer pra gente, quando a gente se completa naquilo, né, Deus dá graça. E a vida se torna. Muita gente fala assim: ah, não é possível, né, que é tudo isso, não é possível que você consegue, não é possível que as meninas são assim. Gente, é possível. É É possível, não é verdade, Paula? é possível sim. Aqui em casa a gente está vivendo um período mais desafiador com a chegada da pequenininha, né? Então, assim, é a adaptação da rotina, fica uma loucura, né? Eu fico cansada, acordando de madrugada para dar mamar, né? Tem dia que tem aula, tem dia que tem, elas me cobram. Então, assim, tem um pouco de ciúme, né? Aí tá sendo, assim, desafiador. Mas é impossível, sabe? Não é impossível. Porque, assim, a cada chegada de filho, você aprende algo novo, né? Então, eu tô aprendendo a ser mais paciente. Percebi que ainda não sou paciente o suficiente. Ainda sou egoísta, ainda tenho que mudar, né? O lidar com as meninas, a forma de falar, né? Que a gente percebe que eles reproduzem tudo que a gente faz, né? Então, assim, acho que foi essa melhor mudança, assim, foi da maternidade, você mudar o seu jeito de ser, porque você é o exemplo dos seus filhos, né? Você aí é exemplo das suas meninas, então você quer ser a melhor pessoa possível para que elas cresçam e sejam melhores ainda, sabe? Então a gente fica todo o tempo, né, mudando e fazendo as coisas certas e buscando as virtudes para a gente passar tudo de bom, né? Para a gente mudar essa geração aí conturbada, né? E você tinha falado da questão de aberto à vida, né? Eu também não era, assim, aberta à vida, né? Quando a gente namorava, né, e falava do casamento, a gente namorou por 10 anos. E aí ele falava assim que a gente casar, a gente vai ter filho. Falei, não ter filho? Calma aí, eu mal vou casar, vou querer aproveitar. Não aproveitei o namoro ainda, calma aí. Quando a gente casar, a gente aproveita, vai viajar, vai passear e depois pensa em filho. Nossa, que isso, sabe? Eu tinha esse pensamento. Mas era um pensamento assim, eu pensava assim, mas eu não tinha noção do que eu estava falando. Eu só reproduzia, sabe? Aquela falta de informação de só reproduzir. E aí, quando a gente casou, 6 meses depois, ele falou assim: seria tão bom, né? Se tivesse um bebê agora, né? Aí eu falei assim: seria mesmo. A gente sempre usou o método Billings, né? Eu falei: então tá, vamos ver, vamos vir um bebê. Aí veio a nossa primeira menina, né? Aí depois eu fiquei assim: não, agora eu não quero o outro, calma, que não sei o quê, não quero, não quero, não quero. A gente usava o método Billings, mas assim, eu sentia que a gente ficava controlando, né? Quando que vai vir, quando não vai vir, né? Então, assim, por mais que fosse um método natural, eu sentia que estava controlando, não era Deus que estava controlando, né? Foi engraçado que eu nunca tinha feito o curso. E aí eu falei assim, tá, vou fazer o curso para ver se eu faço direito, entendo melhor. E fiz o curso 1 ano e pouco depois do nascimento da Lara, né? Aí foi um mês que eu mais tive certeza que eu estava usando super bem o método. Aí eu passei mal e Duda falou assim: você deve estar grávida. Eu falei: grávida? Impossível. Eu acertei, tá tudo direitinho aqui. Aí eu fui no gastro, né? E ele falou assim: olha, a gente vai ter que passar um remédio, mas é melhor você ver se você tá grávida. Faz um beta. Eu falei: eu não vou fazer beta grávida. Aí Duda, né, meu esposo, falou assim: você não gosta de tirar sangue? Então vai lá, aproveita, tira sangue. Eu falei: tá, só vou porque eu gosto de tirar sangue. Menina, deu positivo? Falei, gente, olha só, eu achando que eu tô controlando minha vida, Deus veio lá, tá. E eu olho os papéis, anotações, eu não vejo ali o momento fértil para vir, para Cecília ter nascido, sabe? Eu fico assim, olha só, Deus mostrando para mim, né, que não importa se você vai fazer certo ou não, eu é que tô mandando, sabe? E a timidez, mas a gente ainda não, agora não, deixa a situação melhorar, agora não. E aí, da conversão, que eu digo, né? E eu comecei a ver diferente, né? Eu fiquei assim, não é possível. Se a gente confia em Deus, por que que eu vou escolher o momento certo pro bebê vir? Se eu sei da importância, né, do presente que é quando Deus nos manda um filho,
das mudanças que faz a gente, porque eu não quero outro filho, não faz sentido. E aquilo ficava assim, eu sofria com aquilo, mas era uma coisa assim, era o que você falou, não tinha paz, sabe? Eu estava me cobrando, todo mês eu ficava tensa, eu ficava nervosa, sabe? E era uma coisa assim muito ruim, era como se eu não estivesse vivendo de fato, sabe? A maternidade ali, esse aberto à vida, era um aberto à vida que não era, uma coisa meio um conflito, né? Aí eu sei que depois de muita oração também, a gente falou assim, não, tem que parar com isso, vamos mudar nosso pensamento. Deus é que sabe. Travou aqui pra mim. Paula? Tá aí? Deu uma travada aqui. Nosso tempo tá quase acabando. Mas que linda a sua história, sabe? Eu consegui ouvir aqui realmente, assim, Deus sempre faz aquilo que né, nós já temos nossa vida traçada, Ele já sabe o que vai ser para nós, né? É que a gente gosta mesmo de ficar metendo o bedelho e se meter aí no caminho que já é nosso, né? Mas muito obrigado, Paulo, por essa muito obrigada por essa noite, sabe? Por falar um pouquinho sobre você, por falar um pouquinho sobre trazer, né, essa questão da feminilidade aqui. Muito obrigada. Eu queria que você deixasse uma mensagem aí para as mães, né, que estão aí em casa e que não conseguem encontrar essa motivação, sabe? Para se arrumar. Ah, caiu aqui. Oh. A internet tá meio ruim, eu não sei se é a dela. Vocês conseguiram ver ela? Eu não tô conseguindo ver mais. A Paula caiu. Eu agradeço muito. Pena, não tá mais aparecendo aqui pra mim. Ai, que pena que ela saiu. Então, assim, nós falamos muito hoje, né, sobre a feminilidade, sobre a questão e a importância do belo que a mulher traz para o lar, a importância da mulher, né, estar arrumada, de estar com seu visual bom, né, e aparente. Ela trouxe um pouquinho aqui da questão do trabalho, né, que ela conciliava o trabalho sobre a maquiagem, né, que vem trazer esse outro lado do belo, né, um pouquinho mais do consumismo. Enfim, a Paulinha caiu, Amélia. E eu não estou conseguindo voltar ela aqui, nosso tempo já está dando, enfim. Paulo, muito obrigada por estar aqui, por essa noite, por tudo que você nos contou aqui sobre a sua família. E eu sou muito grata a vocês por estarem aqui também, por todo mundo que ficou até o final e acompanhou. Obrigada, Amélia. E é isso, gente. Uma boa noite para vocês. Eu espero que tenha ajudado, né? Principalmente as pessoas que me mandaram mensagem essa semana, né? Falando sobre a feminilidade, falando sobre a aparência, né? Que não consegue se. Ah, eu também não consigo mais, Paula, te chamar. Por que será, né? Aquilo que você me disse hoje de manhã, né? Acho que o Instagram tá te bugando aí. Enfim, mas era isso, gente. Eu quero agradecer por estarem aqui. Obrigada, Delma. Obrigada, Paula, por estar aqui. Obrigada, Raquel, a todos que estiveram aqui, né? Eu vou tentar salvar aqui, tomara que dê certo, né? Para ficar registrado aqui. Uma boa noite. Uma linda quarta-feira para todos. Beijinho.